Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. Esse é o Diário da Fé. O livro para meditação é Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Meus amados irmãos, nós estamos no relato aqui da vida de Estevão, vida e morte de Estevão. Estevão, quando morreu, meus amados irmãos, aqui ele tinha 29 anos de idade. Ele era da idade de Paulo, porque nós estamos, o ano aqui é 34. Jesus Cristo morreu em 33 e alguns meses. Isso aqui é depois da morte de Jesus Cristo, que foi morto pelos israelitas. E Estevão foi morto por apedrejamento aqui, e ele tinha 29 anos. Aqui começa a história de Paulo. É o primeiro relato de Paulo. O primeiro relato é no capítulo 7, no finalzinho, quando diz que aqueles homens, depois do discurso de Estevão, avançaram sobre ele para matá-lo e arrastaram para fora da cidade, porque não podia ser apedrejado dentro da cidade. Por que não podia ser apedrejado dentro da cidade, meus amados irmãos? Porque o túmulo daqueles que eram mortos pelo apedrejamento era o montão de pedra que fazia em cima dele. Não podia tirar. No caso aqui, foi tirado. Ele foi velado, ele foi pranteado, Estevão. E foi feito dessa forma. Agora, nós vamos chamar a atenção para a morte de Estevão e o começo da história de Saulo, que posteriormente é Paulo. Vai ser mudado o nome, porque é um fragmento da palavra Saulo e Paulo, é um fragmento do hebraico. E nós temos aqui, o capítulo é 1, e nós vamos fazer esse relato aqui com ênfase nessa situação de Paulo, do início da história de Paulo. As pessoas não tinham meus amados irmãos, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Mas vocês lembram da promessa de Jesus Cristo, lá de Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra? Aqui começa a se cumprir essa palavra. Os que eram dispersos iam pelo planeta Terra, a Terra conhecida naquele tempo, pregando a palavra. Agora nós vamos trazer essa situação de Estevão, meus amados irmãos. A pergunta que não quer calar é essa: você tem sido esse praticante da palavra? Hoje nós não temos perseguição para a morte, mas nós temos perseguição para o que as pessoas estão denominando de morte social. Você tem sido esse pregador e essa pregadora da palavra? Sim, porque cabe a nós fazermos isso.
porque senão as pedras vão clamar. Aqui, meus amados irmãos, é quando começa o ministério de Paulo, de Saulo, que posteriormente passa a ser Paulo, e nós recebemos pela a boca desse homem, pelas mãos deste homem, o evangelho que nos tirou daquele lamaçal em que vivíamos. Meus amados irmãos, reflitam sobre isso. Aqui começa o evangelismo às nações. Amém, meus amados irmãos, um abraço, que Deus nos dê muita alegria, muita paz e muita prosperidade em Cristo Jesus.